O vídeo desta semana foi inspirado em um dos meus atendimentos à distância, onde estamos trabalhando temas sobre o fim de relacionamentos, surgindo o assunto a respeito dos cordões energéticos. Você já ouviu falar nessa expressão? Não? Então acompanhe este vídeo até o final. Eu tenho certeza que você vai se identificar com ele. Afinal, todo mundo se relaciona em algum nível com alguém, seja da família, amigos, amores ou parceiros. Vivemos num mar de relacionamentos. Ficou curioso para saber se você tem algum cordão energético com alguém? Bom, então, vem comigo! Olá, meu nome é Aline, seja muito bem-vindo a este canal. Aqui você encontrará conteúdos e dicas sobre saúde, bem-estar, espiritualidade e muito mais. Temas que vão inspirar você a viver uma vida com mais sentido e propósito. Se estes são assuntos que te interessam, se inscreve aqui no canal. Aqui rolam vídeos como este, todas as quintas-feiras. E se o que você ouvir te tocar, curta e compartilhe os nossos conteúdos. Me ajude a inspirar outras pessoas, assim como você. Sem mais... Vamos para o nosso vídeo de hoje. Quando as pessoas estabelecem relações umas com as outras, criam cordões a partir dos seus chakras, que as ligam. Tais cordões existem em muitos níveis do campo áurico, além do nível astral, que compreende a quarta camada da aura, relacionando-se ao nosso lado emocional em conexão com a humanidade. Dando um exemplo, quando as pessoas se apaixonam, formam-se arcos de luz rósea entre os seus corações. Quanto mais longa e mais profunda for essa relação, mais numerosos e fortes serão os cordões que elas vão estabelecer entre si, unindo as duas a partir da maioria dos seus chakras. Assim, quando as relações terminam, estes cordões se dilaceram, causando quase sempre um intenso sofrimento entre as pessoas. O período de cura de um relacionamento, em geral, corresponde ao período em que se desligam os cordões nos níveis inferiores do campo e eles se enraizam novamente dentro do eu, em nosso âmago, para que o indivíduo possa voltar a ter confiança em si mesmo. Pessoas que passaram pela experiência dolorosa de um divórcio difícil ou a perda repentina do companheiro ou companheira podem experimentar uma sensação de dilaceramento no momento em que esse fato ocorre, como se estivessem flutuando no espaço, sem manterem conexão com coisa alguma. Numa situação como esta, podem ser observados cordões energéticos provenientes do chakra do plexo solar, balançando no espaço como se eles estivessem sido arrebentados. O chakra do plexo solar, localizado na altura do abdômen, é muito importante no que se refere aos relacionamentos. E este, em geral, é o mais danificado ao longo da vida. Deste modo, toda vez que uma pessoa estabelece uma relação com outra pessoa, seja ela em qual nível for, crescem cordões a partir do plexo solar das duas pessoas. Quando uma criança nasce após o corte do cordão umbilical, continua a existir um umbigo etérico entre a mãe e o bebê, que representa o relacionamento que existe entre os dois, o qual irá se fortalecer conforme a criança se desenvolve. Também são observados cordões entre outros chakras de pessoas relacionadas umas com as outras, a depender do tipo de relação que estas estabelecem. Por exemplo, quando duas pessoas estabelecem uma relação pela via intelectual, como colegas de profissão, colegas de trabalho, ou mesmo amigos que gostam de conversar sobre temas desta ordem, formam-se cordões no nosso chakra frontal. Já quando essas relações elas são mais afetivas e nos conectam pela via do amor, os cordões surgem a partir do chakra cardíaco. Com os nossos parceiros íntimos, além do chakra cardíaco, também estabelecemos cordões a partir do chakra sexual, uma vez que mantemos relações íntimas com estas pessoas.
Mas os cordões do chakra do plexo solar, eles são mais importantes em termos das relações, quase como se reencenássemos com as pessoas aquela primeira relação que estabelecemos com a nossa mãe no momento do nascimento. A natureza dos cordões do chakra que estabelecemos com a nossa primeira família, ou seja, com os nossos pais, ela será repetida nas relações que iremos estabelecer com as outras pessoas. Assim, quando se é criança, os cordões filho e mãe representam exatamente isso, a relação entre o filho e a mãe. Já quando nos tornamos adultos, às vezes podemos repetir esta cena, ou seja, criando cordões de filho e mãe com o marido, a esposa, o chefe, o amigo, o colega de trabalho, reensinando esta relação inicial com outras pessoas de nossas vidas. Usamos então o relacionamento que temos com a nossa mãe, por exemplo, para moldar a forma com que iremos nos relacionar com as outras mulheres. E o nosso pai para moldar a forma com que iremos nos relacionar com os homens. Esta é uma das razões pelas quais tendemos a recriar com os nossos parceiros íntimos, ou seja, com namorados, maridos, o tipo de relacionamento que tivemos com os nossos pais. À medida que nos desenvolvemos, nós precisamos transformar de forma gradual estes cordões de dependência, filho e mãe, em cordões adulto-adulto. Caso contrário, nossas relações irão funcionar de forma desequilibrada e disfuncional. Para você pensar, olhando para os seus relacionamentos atuais, com o esposo, com a esposa, namorado, namorada, colega, amigo, você interage com essas pessoas como uma criança interagiria com um adulto? Ou você interage com elas como um adulto lidaria com uma criança, fazendo por elas coisas que elas podem fazer sozinhas? Ou então age com elas como se as duas fossem adultas? Os cordões, eles só podem fazer a ligação entre os chakras de duas pessoas quando ambas permitem que isto aconteça. Assim, uma relação saudável ou uma relação disfuncional sempre será a responsabilidade de ambas as pessoas que fazem parte desta relação. Como os cordões estão ligados no quarto nível do campo áurico, o chamado nível astral, e nos níveis superiores, mesmo antes da criação do espaço físico tridimensional, no qual se desenvolve o nosso corpo físico, muitas ligações entre os cordões que estabelecemos com as pessoas ocorrem mesmo antes do início da vida na dimensão física, ou seja, do nosso nascimento biológico, e continuam a existir a partir da morte física das pessoas envolvidas. Isto significa que estamos ligados por estes cordões às pessoas com as quais nos relacionamos nesta existência, mesmo antes do nosso nascimento, e continuamos ligadas a elas após o nosso desencarne, uma vez que, com a morte, os cordões se desligam apenas no plano físico, mas continuam a existir no plano astral e espiritual. Na morte física, o campo áurico do quarto nível e dos níveis superiores não chega a passar por uma grande mudança, apenas perdemos o vínculo com o corpo físico. Num divórcio complicado, a pessoa que quer deixar a relação, geralmente ela tenta romper o maior número de cordões de ligação, deixando muitas vezes a outra pessoa um tanto desorientada e criando muita dor em seu próprio campo áurico. Muitas pessoas que se separam de uma forma forçada, ou seja, quando não parte delas o interesse por romper esta relação, tendem a se envolver com outro parceiro íntimo em pouco tempo, a fim de curar a dor causada pelo fim do relacionamento anterior. Como os cordões relacionais desta primeira relação não foram curados, estas tendem a recriar o mesmo tipo de relacionamento disfuncional que mantinham com o primeiro relacionamento, procurando assim o mesmo tipo de homem ou de mulher que teve em relacionamentos anteriores. Em qualquer separação, certos cordões devem ser dissolvidos, enquanto outros devem ser conservados. Quando um dos parceiros vai embora, abandona a relação,
O que acontece com aquele que ficou depende do modo como este se prepara para o fim desta relação e se liberta da dependência do antigo relacionamento. Os cordões doentios resistem à mudança, ao passo que os saudáveis permitem que a transição aconteça, mantendo as pessoas ligadas pelo amor, mesmo após o fim do relacionamento. Além disso, quando as pessoas mantêm contato sexual, mesmo que apenas por uma vez, se formam cordões que permanecerão existindo por toda a vida. Deste modo, estes cordões podem ser purificados e limpos para reter os aspectos positivos destas relações e curar os negativos, mas eles nunca serão completamente eliminados. Por isso, da próxima vez que você for manter algum tipo de contato sexual, pense bem com quem você estará desenvolvendo seus cordões. De forma energética, vocês estarão para sempre conectados. Existem 5 tipos de cordões energéticos. Os cordões da alma, que a alma carrega desde sua ligação original com Deus, dentro do mundo espiritual. Os cordões de vidas passadas, que são desenvolvidos por experiências que mantemos em outras encarnações. Os cordões energéticos, que são adquiridos na ligação com os pais biológicos e que se mantêm conectados mesmo se a pessoa for adotada, por exemplo, por uma outra família. Os cordões relacionais originais, que se desenvolvem no relacionamento que temos com os nossos pais. E os cordões relacionais, que se criam a partir dos relacionamentos que mantemos com outras pessoas. Se você tem interesse em saber mais sobre cada um destes cordões, ou sobre como podemos fazer para limpar e purificar os nossos cordões energéticos, comenta aqui embaixo. Eu vou fazer um vídeo sobre o assunto se vocês demonstrarem interesse. E para quem ficou até o final, Namastê!